Vamos fazer uma comparação entre o cargo de assistente em administração de nível médio, futuro técnico em educação, e o administrador de nível superior, futuro analista em educação. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, que é a diferença salarial. No início da carreira, sem nenhuma titulação superior à exigida pelo cargo, o assistente em administração entra hoje com aproximadamente R$ 4.500 líquidos. A gente está falando aqui da pessoa que recebe um auxílio saúde, transporte mais ou menos R$ 12 por dia, auxílio alimentação é padrão para todo mundo, tá? Pago em dinheiro. E o administrador, ele entra ganhando não 4.487, mas sim R$ 6.093 líquidos, 6.700 brutos, sem ter nada acima do exigido pelo cargo. Mas a pessoa que tá para tomar essa decisão provavelmente já tem um nível superior, então a gente precisa adicionar a graduação aqui, que elevaria o líquido do assistente em administração para R$ 5.187, e o salário inicial do administrador, por outro lado, se manteria na exigência mínima do cargo, porque a graduação não soma nada para quem é administrador. Final de carreira, como fica? Assistente em administração que tenha um mestrado e tenha o RSC para doutorado, é bem tranquilo fazer isso ao longo da sua carreira, tá? São muitos anos de carreira, já mostrei aqui, vídeo anterior vou deixar aqui no card. Vai fechar com quase 10 mil líquido ali, ó, 12.800 bruto, 9.800 líquido. E o administrador, por outro lado, 5 mil a mais, diferença bem relevante aqui de salário, com R$ 20 mil bruto. Então, estamos falando de duas realidades diferentes aqui. Você pode, ao longo da sua jornada, conseguir funções gratificadas, né? FG1 somaria aqui R$ 1.000 ao seu salário como assistente, também como administrador, né? E é difícil, mas não impossível, pensar numa CD também. Tenho vários colegas com CD, 4, 3, até 2, tá? E soma bastante no seu salário isso daqui. Da mesma forma, soma responsabilidade, trabalho e tudo mais. Tanto o assistente quanto o administrador podem receber esses valores e isso aumenta muito o salário no final da carreira. Estou trazendo esse vídeo hoje devido a comentários que eu recebi. Tá aqui, por exemplo, a Babi comentou no meu vídeo sobre o RSC. Guidion, que entrou no nível E, vai conseguir o RSC? Fala um pouco do pessoal que vai entrar como nível E, você só fala de assistente. Eu até falei, não, é a mesma lógica, porque às vezes eu faço vídeo e eu tô falando de um assunto que é igual para o assistente, para o administrador. No simulador é só você trocar o D pelo E e o mesmo RSC que você colocar da pós para o mestrado, por exemplo, do mestrado para o doutorado, o IQ de pós, de mestrado, de doutorado, tudo que você mexer ali é só você trocar o cargo, né? Mas a lógica, ela se aplica também para o nível superior. Vou enfatizar mais isso nos vídeos porque às vezes não fica tão claro. Mas com certeza os colegas de nível E vão conseguir também, pessoal que tem apenas uma pós-graduação, já trabalhou ali algum tempo no cargo, trabalhou em algumas comissões, foi fiscal de provas, né, fez algumas coisas ali, vai conseguir pontuar no RSC e receber também 52% sobre o vencimento básico. Então abri o vídeo mostrando início e fim, vamos falar agora do meio, né, que é a parte mais importante, é o dia a dia e a construção dessa carreira ao longo do tempo, o que você vai ganhando, para você que já tem a faculdade, por exemplo, porque eu percebi alguns comentários ali no vídeo que eu fiz falando da minha situação atual e comparando, né, o que seria eu fazer concurso para nível superior, como isso poderia até baixar o meu salário no momento, de pessoas perguntando se financeiramente valia mais a pena prestar para assistente do que para administrador. E cara, no começo da carreira isso não é verdade, nem no fim da carreira, tá? O meio da carreira é que pode deixar as coisas complicadas para servidores que já estão na carreira há bastante tempo. Mas de modo geral, como eu mostrei aqui, financeiramente, se você tem o nível superior, sempre compensa passar para o nível E. Mas no vídeo de hoje eu vou falar também de trabalho, de rotinas, de experiência. Vou mostrar alguns comentários aqui para você, para falar o que no nível E pode ser um pouco menos atrativo do que no nível D. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo de volta. Para quem não me conhece ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no penúltimo concurso da UFR-RJ. Se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo. Sempre trago conteúdos sobre a área administrativa aqui no canal. A ideia é postar vídeos sobre outros concursos de nível médio, de nível superior para a área administrativa também, mas com as últimas notícias da carreira TAI, os vídeos têm focado nessa carreira porque tem muito assunto para falar e eu percebo que a galera tá com muitas dúvidas ainda. Então vamos dar uma lida nesses comentários aqui. E nesse primeiro comentário tem algo importante a respeito de um servidor do nível E, que já está lá na frente na carreira, mas que eu quero deixar claro desde o início. Não é exclusividade do nível E. Tem gente que entrou no nível D e está trabalhando num setor como esse, está com uma carga de trabalho alta como essa. Já aconteceu comigo na prefeitura num concurso de nível fundamental. De final de semana eu estar levando trabalho para casa, não ganhando dinheiro suficiente para que isso fizesse sentido na minha vida. A lotação e o que você faz dentro do serviço
serviço público importa muito para sua qualidade de vida e, como um servidor de nível superior, você tem uma tendência maior a cair no setor com uma complexidade e um volume de trabalho maior do que o nível médio. Mas eu conheço vários colegas de nível médio que estão em setores com complexidade e volume de trabalho maiores, e eu conheço também servidores de nível superior, e são vários, que estão em setores mais tranquilos, com carga de trabalho menor, com jornada flexibilizada, com PGD, ou estão recebendo CD, por isso que aumenta bastante o salário. Então vamos falar ponto a ponto de tudo isso aqui, porque tudo isso é muito importante. E não se engane, apesar de ser um vídeo para a carreira TAI, essa discussão aqui, ela está em todo o serviço público. Eu acabei de falar que eu vim de uma prefeitura e era desse jeito. Vai ter gente que vai voltar aqui e vai falar, pô, eu fui para o Ministério Público e é desse jeito. Vai ter gente que trabalhou em tribunal e é desse jeito. Algumas instituições têm um perfil que favorece, né, que você entre no setor mais tranquilo ou que você entre no setor mais pegado. É sempre tão possível que você trabalhe num lugar tranquilo quanto que você trabalhe num lugar mais puxado. Falei disso em vídeos sobre o Banco do Brasil, já falei da área de tribunais. Vamos ao comentário então, que eu falei pra caramba e não li o comentário. Sou nível E12, tenho os pontos e itens pro RSC mestrado, graças a Deus. Setor de licitações e contratos no qual trabalho me consome tempo, energia e muita, mas muita saúde mental, devido à exigência contínua de estudos de legislação aplicada ao próprio setor. Seria extremamente desgastante dispensar mais energia para fazer um mestrado, que para mim não faz sentido algum, a não ser o financeiro. No meu caso, o dinheiro que viria após o desgaste do mestrado seria gasto em terapias e medicamentos, ou em afastamento do trabalho por causa da saúde. Tenho certeza. Aos colegas que conseguem, meus parabéns. Minha situação atual não é tão favorável para mais desgastes. Aos colegas que vão se aventurar, Deus abençoe, e aos que vão ingressar, muito sucesso. E aqui eu falo para você, não existe assistente em administração trabalhando com licitação e contrato? É o que mais tem. Então essa realidade que você viu relatada aqui é um problema mais do setor do que do cargo. Por outro lado, obviamente o candidato de nível E, ele será lotado num setor que espera do candidato a capacidade de lidar com a complexidade, com um volume de trabalho maior do que alguém de nível médio, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente sabe que as coisas nem sempre funcionam do mesmo jeito. E é por isso que eu falo, o governo não foi bonzinho aqui no RSC. Ele não colocou aqui que se a pessoa trabalhar com atividades relacionadas à licitação, ela vai ganhar uma pontuação que pode dar um RSC para ela depois. A maioria desses critérios aqui é nada mais nada menos do que um reconhecimento de uma função ingrata da administração pública, aquele tipo de trabalho ou responsabilidade que você assume e que piora a sua qualidade de vida sem te trazer nenhuma remuneração a mais em troca, você participar de uma comissão de sindicância, você atuar num processo de licitação, você ser fiscal de um contrato, piora o seu dia a dia e não te dá nada em troca. Então o RSC, o próprio nome diz, né, reconhecimento de saberes e competências. Ele trouxe esse reconhecimento para essas funções que são mais delicadas, que tiram qualidade de vida mesmo. O cara que só tem o nível médio, hoje, ele consegue, através do RSC, se ele está trabalhando com funções delicadas no dia a dia ali, receber 25% a mais sobre o seu salário sem precisar ter uma graduação. Antes isso só era possível com o IQ, o incentivo à qualificação. Hoje você vai ver colegas aí que só com nível médio já recebendo os 25% a mais por conta do dia a dia, das funções que exerce, das comissões que participa. E de um gestor de recursos humanos aqui. O cara que vai trabalhar com as funções delicadas, ingratas dessa, gestor de contrato, licitação e várias outras que a gente tem, né? Bota no PGD, bota o cara para trabalhar de casa, põe uma função gratificada, põe um cargo de direção, remunera essa pessoa melhor, cria algum tipo de mecanismo de rotatividade natural para esse setor, para essa atividade. Diversas comissões já funcionam assim, né? Você trabalha por 2 anos, ela pode ser renovada por mais 2, mas depois tem que trocar os membros, mas que isso com certeza teria como ser melhor gerido, né? Editais de remoção internos, algum tipo de bonificação. O RSC e o PGD, na minha opinião, daqui para o futuro, eles fazem parte da solução ou de um melhor tratamento para esse tipo de problema. Até por isso, no vídeo, com a visão que eu trouxe a respeito da balança ali, né, o assistente versus o administrador hoje em dia, analisando minha situação e de alguns outros colegas que já estão mais para frente na carreira, tem esse tipo de comentário aqui, ó. Quem está no nível D com mestrado, não compensa mais começar do zero no nível E. Serão 6 anos de luta até apenas se igualar. Eu acho que dá mais, viu? Eu fiz a conta ali, dava mais. Melhor estudar para um tribunal ou MP. E foi mais ou menos disso que eu falei ali no vídeo. Que se a pessoa estava mirando no dinheiro, nessa situação específica, faria mais sentido ela ou focar em outra carreira, prestar outros concursos, ou investir num negócio próprio, às vezes é a realidade da pessoa, né? Usar esse tempo, sei lá, para trocar de área profissional, fazer outra graduação e buscar outro ramo,
do que voltar para o nível E, que poderia, além de diminuir o salário, aumentar o volume de trabalho. E teve muita gente interpretando mal isso que eu falei e entendendo que eu falei, então vai se aposentar como assistente. Não foi isso que eu falei. Eu falei que os caminhos para o dinheiro, eles podem ser diferentes, mas aí tem outra vertente. Olha o comentário que vem embaixo aqui, ó. Tribunal ou MPU é só abacaxi. Volume de trabalho é 3 vezes mais do que universidades e institutos federais. Tem que avaliar isso também. E isso aqui é algo que eu falo há anos aqui no canal. Nos primeiros vídeos lá, quando eu falei da minha aprovação na universidade, eu falei, cara, eu pensava em fazer concurso para Receita. Então eu vi esse projeto de passar num concurso num prazo absurdo, quase improvável, como um teste do tipo, se eu tô me propondo a fazer algo ainda maior, mais difícil, mais sinistro que isso aqui, eu vou encarar essa. Já falei diversas vezes aqui que quando eu trabalhava na prefeitura, eu respondia ao TCE, então eu falei, caraca, cara, o analista de controle externo, o auditor do TCE, pô, é muito maneiro o que o cara faz, o cara fiscalizar as prefeituras, né, como que tá sendo gasto o dinheiro público, se aquela verba tá sendo desviada, alguma coisa assim, pô, isso é muito maneiro. Só que outras coisas vão pesando ao longo do caminho. Hoje, por exemplo, né, depois do episódio de 2017, que prenderam toda a cúpula do TCE, ao ponto de não ter sessão no TCE no dia seguinte, porque não tinha conselheiro. Você tem noção do que é isso? Aí eu vou para ganhar mais, ser auditor do TCE. Eu penso 2, 3 vezes hoje nesse tipo de coisa. Enfim, eu tô falando isso porque nem sempre é só dinheiro, é volume de trabalho, é complexidade do que você faz, é complexidade da função. E aí eu vou trazer um outro comentário aqui do Vitor Santana nesse mesmo sentido, que deixou aqui, ó. Guidion, bom dia. Sou Thai e acabei desistindo do mestrado, pois queria me dedicar para concursos maiores. Apesar do foco em outro concurso, eu amo ser Thai, amo meu emprego. Tomei um apavoro do mestrado e não vejo sentido em fazer, pois minha área na UFMG não exige todo esse conhecimento. Dito isso, teria outra forma de eu progredir na carreira sem precisar fazer mestrado? Queria futuramente o nível doutorado. E é por isso que eu mostrei naquela hora os anexos aqui do decreto do RSC, e eu vou mostrar para você agora os incisos aqui em cima, porque tem algo que eu acho muito que o RSC pode melhorar. Como nesse canal eu gosto de mostrar, não só falar, eu vou usar o próprio IQ para mostrar para você como isso é possível. O IQ, ele foi instituído pela lei de 2005, ele mudou por uma medida provisória em 2006, ele mudou de novo em 2008, tá vendo aqui o outro quadro, mudou de novo em 2012, mudou de novo em 2024, 25, né, que foi quando essa medida provisória foi convertida em lei, quando ele deixou de ter a modalidade indireta. Então, o IQ, ele foi evoluindo ao longo do tempo e eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com o RSC. E nesse contexto do comentário do colega aqui, de que ele não queria fazer o mestrado, mas ele queria chegar futuramente no RSC doutorado e ele ama o emprego dele, se esse aumento salarial fosse possível para ele, talvez ele nem sairia da carreira, essa é a verdade. Então eu vejo que tanto o PGD como o RSC são ferramentas que o servidor percebe como um benefício, um direito e tal, mas o governo, ele entende como uma ferramenta de gestão de pessoas justamente para esse tipo de situação, de o cara chegar a falar em saúde mental, ou de o cara falar, eu amo meu cargo, mas eu vou sair da carreira porque eu queria ganhar mais. Isso melhora a carreira nesse sentido, a partir do ponto que o RSC ele vai se descolando do IQ e a gente tem as duas realidades sendo possibilitadas. O cara tem um perfil mais acadêmico, gosta de estudar, quer se capacitar, quer talvez até continuar na universidade, mas futuramente como professor, quer fazer mestrado, doutorado. A gente tem esse perfil de TAI também. Eu tenho colegas que estão trilhando esse caminho nesse momento, fazendo mestrado, doutorado, já pensando em se tornar professores. Tem colega que entrou como auxiliar administrativo, passou para assistente em administração, passou para administrador e que em algum momento talvez vá para docência. Então é um servidor que vai acumulando um conhecimento de universidade muito grande ao longo do tempo e é muito caro para o governo perder essa pessoa. E dito tudo isso, eu entendo o seguinte, o RSC no futuro, ele não precisa ser tão vinculado ao IQ. A gente tem o RSC 3, por exemplo, que ele é destinado ao servidor com nível médio e ele paga o incentivo à qualificação de 25%. O incentivo à qualificação de 25% hoje, para o assistente em administração, ele vai ser isso aqui, ó. Obtido com a graduação, ele vai pagar R$800 a mais no começo da carreira. Mas eu estava conversando com um colega lá no trabalho justamente sobre isso.
Os nossos chefes são pessoas que construíram o campus, a estrutura, eles estão lá desde o início, eles estão ocupando posições de chefia há muito tempo. E muitos servidores nessa situação não têm o mestrado para conseguir fazer o RSC de doutorado. O texto atual do RSC 6, ele destina a parcela ao servidor com diploma de mestrado. E ele pede o que para esse servidor? Mínimo de 75 pontos e 7 critérios específicos. Eu não estou zoando. Eu tenho colegas que devem fazer 150, 200 pontos. Não poderia ter uma exceção no RSC que dissesse assim, mesmo que o servidor não tenha o mestrado, se ele tiver 150 pontos, que é o dobro dos 75 necessários ali para a pessoa que tem o mestrado, você concede o RSC para essa pessoa, porque tem gente que tem um conhecimento gigante de universidade, passa a vida toda em cargos de chefia, participando de comissões, atua em sindicâncias, faz gestão de contrato, fiscalização, só com funções sensíveis e extremamente importantes. Pessoas que dariam aula de universidade, de Instituto Federal, conhecem cada setor, cada atividade, cada complexidade disso tudo, e esse é um conhecimento muito caro. Essa pessoa fazer um outro concurso e trocar de carreira para a universidade é uma perda muito grande. Então, eu acho que o RSC podia ir para esse caminho no futuro, que não só o IQ fosse base, né, requisito ali, porque isso desbloquearia a carreira, inclusive para o servidor, que ele não tem uma titulação formal muito alta, mas ele tem um conhecimento técnico sobre a universidade gigantesco. Aqui para fechar, mais alguns comentários, né? O Marcos Oliveira, estou no nível D13 com especialização. Vou entrar com o processo de RSC, não quero saber de nível E. Qualidade e paz. E aqui a dúvida da Ana Beatriz. E para quem está estudando para o nível D, já com graduação e especialização? Fico na dúvida se continuo para o D ou se foco no E. A realidade é essa aqui, ó. O nível D já tem especialização, ela falou, vai entrar com 5.300. E o nível E, com especialização, entra com 6.700. Estou falando de salário líquido, tá? Então, para quem vai entrar no órgão agora, financeiramente faz muito mais sentido entrar já no nível E, apesar do que eu falei ao longo do vídeo, né, de você ter uma chance maior de cair num setor com mais trabalho, com mais complexidade, mas que você pode cair como assistente também, como nível D também. E é como eu falei aqui, eu tenho vários colegas de nível E que estão em setores tranquilos, que estão com jornada flexibilizada, ou PGD, ou que quando estão trabalhando mais estão recebendo CD por isso. Então, vale a pena, e por isso eu digo, se eu já tivesse a graduação na época que eu fiz o concurso, eu faria para administrador também, obviamente. Nos primeiros 5, 6, 7 anos da carreira, faria para administrador, com certeza. Mas claro, tenha sempre em mente essas considerações que eu fiz aqui, elas serão muito úteis ao longo do tempo, dentro e fora da carreira TAI. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, comenta aqui, porque o vídeo continua nos comentários. Até a próxima, partiu!